Então, ó, eu vou ler para abrir o nosso espaço aqui, tá bom? Vou abrir o nosso espaço chamado Sacrifício Mais Agradável a Deus, tá? Capítulo 10, Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. Então, lembrando, vou fazer a leitura de um trechinho aqui do Evangelho, capítulo 10, item 7, o sacrifício mais agradável a Deus. E aí, na sequência, eu vou ficar à disposição de vocês para a gente trabalhar com perguntas e respostas, com muito carinho. Então, vamos lá. 7. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão. Depois virá fazer a tua oferta. Comentários. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, Jesus ensinou que o sacrifício mais agradável a Deus é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda vai ser agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá todo sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras. Deixai ali tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Ai, ai. Falei que eu não ia comentar, mas como é que não comenta, né? 2 minutos, merece. Tem como. Gente, o que Jesus está falando para nós, né? Nesse trecho, e Kardec nos auxilia ainda mais a entender. Qual o principal sacrifício que agrada a Deus? É o sacrifício do nosso egoísmo, não é isso? Como que você quer pedir a Deus alguma coisa para você se você está cheio de mágoa contra o teu vizinho? Você quer que Deus te perdoe pelo erro com seu filho, pela traição, né, pelo caminho errado, sei lá, por qualquer coisa que você julgue que precisa de perdão divino. Mas aí a pessoa que está do teu lado, cruzou o teu caminho, também precisa de perdão, e você, não, fulano não pode, não, perdoa não, de jeito nenhum, pisou no meu calo, né? Assim, eu guardo mágoa, porque me magoa demais. Uai, Jesus está deixando claro, então não fique esperando muita coisa, não. Porque enquanto você não se libertar disso, ou pelo menos não fizer um esforço, né, para tirar do coração esse peso, para tirar do coração essa energia, vai ficar limitado. E, gente, não precisa ir muito longe, é só você olhar. Eu sei que muitos de vocês têm mágoa no coração, porque vocês já me contaram. Estou falando que eu sei, que eu vejo, né, em alguns comentários. Eu não consigo perdoar, eu não sei o quê. Me fale qualquer um de vocês que está dizendo que não conseguiu perdoar, que é feliz. Desculpa, tá? Mas com todo respeito, com todo carinho, eu quero o seu bem. Me fale qualquer um de vocês que não conseguiu perdoar e que é feliz. Estou esperando. Entendeu? Não tem. Pô, Ricardo, mas fulano fez, Beltrano fez. Não, ninguém está questionando a justiça. Triste a gente fica, mas guardar mágoa é outra coisa. Não confunda. Tristeza que vai se dissipando com o tempo e guardar a mágoa. Você percebe que são coisas diferentes? E às vezes a gente confunde, né? Então há uma diferença muito grande, gente, entre tristeza e guardar a mágoa. O nosso maior problema é guardar a mágoa. Quando a gente guarda a mágoa, é como se a gente estivesse escolhendo pegar uma lata de lixo e colocar dentro de casa. Percebe? Ninguém está dizendo que é fácil. Só que o próprio Jesus está dizendo, se você pega o lixo com a tua mão, guarda no teu quarto
e cultiva ele com carinho, por que você, né, espera que alguém vá lá ajudar a limpar a sua casa se você é o primeiro que está sujando? Não faz sentido. Agora, olha que diferença. Uma pessoa me fez mal, enfim, sabe? A pessoa me prejudicou. Eu estou triste, claro. Quem que fica alegre quando alguém te prejudica? Ninguém. Senhor, perdoa essa pessoa. Ajuda a tirar essa mágoa do meu coração. Eu quero muito seguir adiante. Eu estou muito triste, estou chateado com fulano, com Beltrano, meu filho, marido, esposa, vizinho, colega de trabalho, seja lá quem for, por ter feito o que fez, ou não ter feito o que eu queria que fizesse. Mas eu também tenho erros. Me ajuda a enxergar os meus próprios erros, Senhor. Me ajuda a sair da posição de vítima. Traga luz a essa pessoa que eu estou julgando que me ofendeu. E me traz luz também. Ajuda que o tempo possa me curar e que eu possa seguir em paz. E a outra pessoa também. Você está entendendo? Você reconhece a tristeza, mas não se mistura com ela. E você faz a escolha sábia de seguir. É isso que Jesus está falando nesse trecho. Então, se você quer realmente fazer o maior sacrifício a Deus, você precisa sacrificar o próprio orgulho. Porque enquanto nós não fizermos isso, você pode querer dar o dinheiro que for para a igreja, para o centro, para onde for. Não resolve nada. Entendeu? Antigamente se matava animais, quer dizer, uma coisa esdrúxula, né? Sacrifício de animal, de sangue, absurda. Como se Deus quisesse um sacrifício físico para poder se sentir honrado. Sabe? Completamente sem nexo, sem sentido. As pessoas humanizam a Deus ao invés de divinizar o homem, que é exatamente o que a gente precisa fazer aqui na nossa terra. Então, assim, profundo, meus amigos, nós temos que melhorar muito. Temos que melhorar muito. Não é não? Ah, espiritualidade amiga, tendes paciência conosco. Ai, ai, cadê meu sino? Cadê meu sino? Ai, ai, ô Senhor, tem paciência comigo. Eu vou melhorar, eu vou melhorar. Ah, mas tem paciência comigo, Senhor. Eu vou melhorar, vou chegar lá. Mas tenha paciência comigo. Ah, vou te contar, viu? Assim, parece difícil, complicado, mas devagarzinho nós vamos melhorando. O mundo maior sabe disso. Deus não desiste de nós, então se Deus quer Deus não desiste de você, você também não vai desistir, né? Não faz sentido absolutamente nenhum. Né? Gente, então, dito isso tudo, estou abrindo aqui o espaço para a gente poder conversar sobre o assunto que vocês quiserem, tá bom? Não sei se eu vou ter a condição de responder, mas se tiver, farei. Se não tiver, refletirei juntinho com você para a gente poder continuar aprendendo em conjunto, tá bom? Então inscrevam as perguntas, eu vou procurar ler do Insta, do YouTube. Enquanto você inscreve, lembra de dar o like no vídeo, para você poder ajudar a gente a divulgar essa espiritualidade em seu lar para mais pessoas. Eu imagino que muitas pessoas possam se beneficiar, né, desse rápido estudo do perdão, das músicas, da oração. Talvez muita gente que você conheça vá se sentir mais confortada no dia de hoje com algumas das respostas que vocês, né, vão proporcionar para nós aqui. Enfim, se você puder, like no vídeo, segue a gente aqui, YouTube, Instagram, e compartilha com essa humanidade toda nossa espiritualidade em seu lar. Vamos lá! Ah, isso aqui, Zizi. Ricardo, dizem que acordar às 3 horas da manhã é porque os obsessores estão nos perseguindo. É verídico? É, o obsessor da água. Eu acordo 3 horas da manhã para fazer xixi. Realmente, meu obsessor está me perseguindo. Gente, pelo amor de Deus, gente, século XXI. Vamos lá. O que acontece? Eventualmente, uma pessoa pode se sentir perseguida no mundo espiritual? Pode, claro. Isso necessariamente quer dizer que você vai acordar? Não. Tem gente que tem perseguições intensas, sonha, tem pesadelo a noite toda, fica doida para acordar e não acorda. Eventualmente, você pode ser perseguido e acordar às 3 horas da manhã, 2, 1, tanto faz? Pode. Mas, gente, a maioria das vezes que você acorda, você está com sono, porque você interrompeu, o colchão não está legal, teve um barulhinho, você quer fazer xixi, ou a gente volta, porque o espírito ele sai e volta, é tipo um elástico que vai e vem o tempo todo. Então, cuidado com um pensamento mágico. A pergunta é ótima, tá? Eu acho excelente essa pergunta, porque permite que a gente possa refletir a esse respeito.
lá. Ricardo, qual a sua opinião sobre a constelação? Constelações familiares são uma ferramenta muito legal que o Bert Hellinger desenvolveu, um alemão, né, recém-desencarnado, hoje é utilizado em diversos campos do comportamento humano, que trabalha com essa energia do alinhamento com os antepassados. No final das contas, gente, o que a constelação familiar propõe é que cada um viva seu papel no mundo, ponto. Você tem que honrar o papel de cada um que veio antes de você e aprender a honrar o seu papel. Parece simples, né? Não é não. Boa parte dos conflitos de relacionamento vem porque a gente não sabe o nosso papel no mundo e não cria relacionamentos saudáveis. Eu expliquei isso, né, na nossa última maratona. Eu estudei muito com vocês, maratona de relações humanas, foi a última, né? Antes dessa daqui, nós tivemos uma maratona linda de relações humanas falando sobre isso. Vamos lá, Juno. Ricardo, como a gente sabe que a gente tem mediunidade? Pergunta aqui no Instagram, né? Ju Noronha, perdão. Ju Noronha pergunta, Ricardo, como a gente sabe que a gente tem mediunidade? Veja, mediunidade todo mundo tem. Começa por aqui, né? Todo mundo sente de alguma forma a presença dos espíritos, só que alguns têm consciência e outros não. Esse é o ponto. Médium, de alguma forma, todo mundo é, tá? Agora, a mediunidade ostensiva, que é essa que você se refere, que é aquela que é mais constante, contínua, você vai observar sintomas que são inúmeros, que podem ocorrer. Tem sintomas que são muito claros, né? Típicos, você vê pessoas que não existem, você ouve muitos sons, você tem a percepção de pessoas do seu lado, quando você olha não tem ninguém. Às vezes você vai num ambiente, o médio esponja absorve energias profundas, num lugar você se sente muito bem, no outro lugar você se sente muito mal, sabe, fica nessa espécie de ciranda emocional, do ponto de vista energético. Muitas vezes você pode ter dores de cabeça, dores no corpo, aí você vai fazer exame e não aparece nada, absolutamente nada, nada. Então são muitos detalhes que você vai analisar. E tem questões práticas. Ai, que vontade de escrever. Né? Aí, de repente, um médio de psicometria, naturalmente ele começa a pegar em objetos e vem na mente dele imagens de pessoas que pegaram antes esses objetos. Então tem que analisar isso, né? Mas a mediunidade, gente, ela pode se manifestar de maneira mais ostensiva, bem assim, um pancadão de sinais para chamar a nossa atenção, ou começar essa manifestação de maneira gradativa, até o momento que realmente faça sentido para a gente prestar atenção nisso. Então tem que estar ligado nesse detalhe importantíssimo. Matheus aproveitou e emendou a pergunta aqui no YouTube. Ó, epilepsia está ligada diretamente à mediunidade? Às vezes sim, às vezes não. O que acontece? Normalmente, não é que a epilepsia está ligada à mediunidade. A epilepsia está ligada a obsessões, né, que ocorrem por um processo mediúnico. Mas não é a mediunidade que gera obsessão, vou deixar isso bem claro. Né? A obsessão nada mais é do que você ser totalmente influenciado ou parcialmente por uma energia que pode ser a sua própria, numa auto-obsessão, ou uma outra energia que vem de um outro ser, ou de vários seres no mundo espiritual. No caso da epilepsia, existe uma conexão direta do obsidiado, né, daquele que está aqui na Terra passando pela perseguição, e do perseguidor no cérebro. Então isso acaba afetando as cadeias nervosas. Tanto que muitos processos epiléticos não são curados com medicação, não são curados com nada que a medicina psiquiátrica oferece. E os psiquiatras espíritas, em especial, já mostraram isso com provas. Agora, tem melhoras substanciais depois de uma reunião mediúnica. Depois que a pessoa começa a estudar a parte espiritual, começa a melhorar. Porque nestes casos, que há a questão mediúnica envolvida, sim, pela obsessão, o médium se equilibra, serena, o obsessor se afasta, então a causa saindo, cessa o efeito. Agora, pode ser, sim, como acontece, que muitos outros casos epiléticos seja uma prova. O que é uma prova? O encarnado, ele reencarnou num corpo que tem o cérebro com tendências a ataques epiléticos. Por quê? Aí outra história. Vida passada, por algum motivo, se entendeu que nessa existência eu, Ricardo, vou ter essa prova. Então não tenho necessariamente um obsessor fomentando isso. Eu vou tomar remédio, vai controlar uma época, mas em outros momentos vai acontecer, porque isso vai me expor a uma série de situações que vai me colocar em contato com aprendizagens que eu preciso ter para minha alma. Então, cada caso é um caso.
Vanessa, Ricardo, minha tia de 93 anos tem visto vários desencarnados e está com medo. Vanessinha, o que você pode fazer com a sua tia é orar com ela, né? É porque assim, gente, vamos lá. A morte, ela assusta na proporção do que a gente não está preparado para ela. A verdade é que a maioria das pessoas na Terra, muito embora saiba que vai morrer, não gosta de pensar nisso, não conversa sobre isso, não se prepara para isso, né? E aí a gente paga o preço pela negligência nossa. Mas à medida que você vai vivendo uma boa vida, e vamos combinar, você tem mais de 90 anos, né? Então você está mais perto de desencarnado que de ficar aqui na Terra. Qualquer um de nós, nessa atual conjuntura que o nosso planeta se encontra. Então, trabalhar a mente e o coração para não temer, sabe? Para ter essa certeza de que Deus está do nosso lado, é a única coisa que vai trazer tranquilidade. Agora, lógico, se a pessoa não fez isso durante a vida toda, não é porque uma pessoa vai dar um conselho que resolve. Então, minha sugestão, você que é sobrinha, fica ao lado dela. Dê apoio, fala, tia, vamos rezar juntos. Eu não sei da crença dela, mas dentro da crença dela, faça orações. Se ela for católica, reza para Nossa Senhora, abre a Bíblia. Se for evangélico, né, faz um culto. Se ela for espírita ou se permitir, você pode fazer um evangelho no lar, abrir uns livros de Emmanuel. Você pode colocar músicas suaves para que ela possa se acalmar. Percebe? Você vai trabalhando com ela. Não vai falar de morte, óbvio, né? Você vai falar de vida, para ela se sentir confortada, amparada. Porque, assim, o fato dela estar vendo espíritos, né, de pessoas que já desencarnaram, pode ser um sinal de desencarne imediato? Sim. Imediato, sim. Falar que pode, não pode, mentira, né? Porque esse é um processo muito comum. Mas quer dizer que isso vai acontecer? Não. Não é uma condição sine qua non. Até porque o próprio inconsciente dela pode estar criando essas imagens também. Não tem como saber, né? Então, independente se ela vai desencarnar agora daqui a 10 anos, com 103 anos, o que importa é que você seja uma ótima sobrinha, continue orando por ela e fazendo aquilo que está ao seu alcance, para poder levar conforto. Pergunta da Andresa Nau. Ricardo, é possível falar com espíritos através de aparelhos como Spirit Box, como tem muitos canais do YouTube atualmente? Gente, com todo respeito, possível, mas atrás de vida isso. Já vi atrás de vida. Eu falo com os espíritos todo dia. Atrás de vida. Você vai... Vamos lá, vamos entender o seguinte. Chico Xavier já dizia lá atrás, década de 80, que você vai, em algum momento, segundo Chico, né, a gente vai acabar esbarrando com a prova da reencarnação através de aparelhos televisivos antes de 2050. É uma previsão. Vai ser? Não vai? Por quê? Porque a transcomunicação instrumental, que o Konstantin Haudiv, né, desencarnado, um cientista luxemburguense, começou a desenvolver no século passado, que é o desmembramento natural do Spirit Box e de outros boxes que vão sendo criados, é uma tentativa de captar vozes do mundo espiritual. Mas isso é muito tosco. É uma coisa longa, você tem que deduzir no meio de um monte de chiado, que eu acredito que tem espíritos ali, muito provavelmente, porque é um processo muito embrionário. Mas você consegue sentir a presença dos espíritos muito mais fácil, através, por exemplo, do seu contato espiritual pela meditação, depois de um tempo. Quem psicografa numa casa espírita é muito mais fluido, né? Se você tem um processo psicofônico, é muito mais simples, você conversa diretamente ligado. Então, assim, é um processo rústico. Rústico. Para quem não entende nada de mediunidade, parece a oitava maravilha do mundo. Não, não tem nada de oitava maravilha do mundo. É um processo de desenvolvimento que um dia, aí sim, vai realmente ter clareza, quem sabe, né? A ponto da gente se comunicar com o mundo espiritual como nós estamos fazendo agora. A previsão do Chico é essa, entendeu? Que alguém, né, é nesse nível. Por exemplo, daqui a alguns anos, não sei quantos anos, né? Se vai acontecer assim, tomara. Vamos lá, eu quero falar com meu pai que desencarnou, então tem uma televisãozinha lá no mundo espiritual, eu vou dar um jeito aqui, nós vamos sintonizar. Meu amigo espiritual pode conversar comigo, fazer um broadcasting, uma live. Eu não duvido, porque no mundo de regeneração, o espaço entre a vida e a morte é muito menor do que o que acontece conosco, né? Porque o nosso nível de consciência é muito mais dilatado, ele é muito mais ampliado. Entendeu? Débora, desdobramentos ao meditar é normal? Eu tô com medo. Ai, gente, vocês são ótimos. Veja, todo mundo tem medo do que não conhece. Primeiro, vamos por partes. Olha, de cada 10 pessoas que falam que tem desdobramento, 9,8 não tem. Não estou dizendo que é seu caso, eu não te conheço, não sei da sua história, mas eu falo dos que eu conheço.
das pessoas que me rodeiam, de um monte de aluno que eu já vi. Meditando, tem desdobramento. Você vai testar, não tenha nada. É a mente da pessoa que se projeta, é ela própria que, eventualmente, a consciência começa a ter uma imagem projetiva do que possa estar acontecendo. A pessoa se sente tão leve e relaxada durante a meditação que parece que ela está flutuando, mas, na realidade, você está no seu corpo. Desdobramento de verdade. Deixa eu te contar o que é um desdobramento de verdade. É você estar aí, vamos supor, você vai meditar na sua sala, e aí você sai do seu corpo, você vai para a cozinha, você vê todo mundo na cozinha, você sabe que eles estão comendo na cozinha, aí você volta para o seu corpo e vai lá falar para as pessoas o que eles estavam comendo. Aí você fala que você desdobrou, porque aí você saiu do corpo de verdade, você foi para um outro lugar de verdade, você olhou tudo, você foi para uma outra casa, você foi para uma outra rua, um espírito pegou na tua mão, vocês foram passear, andando por aí, volitando, foi fazer um curso, um tour no mundo cósmico, e depois você voltou. Ou seja, a maioria das pessoas não desdobra nada, só na cabeça delas. Então, a meditação é um exercício que vai facilitar o seu estado de relaxamento. Então, onde eu quero chegar? Sintetizando, a gente tem medo do que não conhece. Então, vocês têm que conhecer mais sobre meditação, estudar mais sobre estados alterados de consciência, estudar mais sobre mediunidade, estudar mais sobre fenômenos para separar o joio do trigo. Porque senão você acaba impedindo a si mesmo de viver experiências profundas, entendeu? Achando que é errado. Quer ver? Para finalizar, o que tem de gente cara de pau que fica em reunião mediúnica, vai para a igreja, vai para o centro espírita e dorme. Dorme. E aí foi com esse papo furado. Ah, eu desdobrei. Tá de brincadeira, não, Cecília? Tá de brincadeira. Eu tô desdobrado. Ah, porque eu trabalho. Não, você dormiu, você tá cansado o dia todo, trabalhou pra caramba, pegou ônibus, pegou carro, dirigiu, não comeu direito, entendeu? Ou comeu demais e chegou na hora, vê uma música relaxante, penumbra e tal, pum, dormiu. Tem nada de desdobramento. Se você desdobrou, você vai me contar exatamente o que tinha do lado de lá. Nós vamos checar isso de alguma forma para ter certeza. Então, menos. Tem quem desdobre? Tem, com absoluta certeza. Mas quem desdobra, desdobra, de verdade. Não é a maior parte das pessoas, garanto a vocês. Bom, continuando. Alicia Abrams. YouTube. Ricardo, você já ouviu falar no Tyler Henry? Já. Aqui nos Estados Unidos, acho muito legal o processo de mediunidade dele. O que você acha da mediunidade do trabalho que ele está fazendo? Incrível. Incrível. Gente, vamos lá. Nós temos que explicar, por isso que eu adoro esses momentos de reflexão aqui, porque dá tempo da gente refletir de coisas que durante estudos normais eu não consigo. Quem que é o Tyler Henry? O Tyler Henry é um rapaz, um jovem, hoje está com 20 e poucos anos, né? É um médium americano de psicometria. E ele, em especial, utiliza-se de desenhos para se conectar com o mundo espiritual e com os espíritos, né, ligados às outras pessoas, que são os consulentes, para trazer informações do mundo espiritual. Então ele foi convidado a participar de um show, ele mora na Califórnia, né, lá nos Estados Unidos, um programa de TV, quando ele era adolescente ainda, entrando na fase adulta, em que ele conversava com artistas. Então, ele trouxe uma série de informações que chocou muita gente. Em contrapartida, né, tem questões que todo mundo questiona, faz parte da vida. Mas a pergunta que você me fez é, o que eu acho dele? É um médium tipicamente americano. O que é um médium tipicamente americano? Gente, todos nós somos médios. Existem vários tipos de mediunidade. Vou te dar um exemplo. O Divaldo, eu tive a oportunidade de vê-lo falar sobre isso algumas vezes. Ele, depois de um tempo, rodando, né, fazendo as palestras ao redor do mundo, ele começou a viajar levando o travesseiro dele. Por quê? Porque ele chegava nos hotéis para dormir, e aí ele ia dormir, imagina, você dormia, pegava o travesseiro, que é normal de um hotel, né, que outra pessoa tinha usado, foi lavada a fronha e tal, mas, enfim, e ele começava a ter as imagens das outras pessoas. Quer dizer, não tinha sossego. É um processo muito semelhante. Só que o Divaldo é espírita, está na cultura brasileira, entende de todo o processo, tem uma outra forma de lidar. Nos Estados Unidos, o espiritismo ele é praticamente desconhecido. Né? Tirando brasileiros, são poucos americanos que trabalham. Por isso que nós queremos fazer o trabalho em inglês e outras pessoas estão começando a fazer. Tem que expandir. Então, muita gente ainda entende a mediunidade como um fenômeno, né? Como uma coisa sobrenatural. Né? Então, normalmente, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, eles não juntam esse processo mediúnico com espiritualidade superior, com Jesus, que foi o que Kardec fez. Então, Tyler Henry, ele é um médium que tem mediunismo. Ele não é um médium espírita, por exemplo. Então, por isso que, eu vou lá, porque ele cobra. Mas isso faz parte da cultura local. É um processo ligado ao que para eles é normal. Agora,
Se ele ou outros médios que tem nos Estados Unidos, como em qualquer outro lugar do mundo, vai se utilizar da sua habilidade mediúnica para enganar ou não, para fazer coisas certas ou não, aí depende da moralidade dele. Como eu dependo da minha, você depende da sua, o Divaldo da dele, o Chico dependia da dele, e qualquer médio no planeta Terra vai depender da sua própria conduta. Mas que é um trabalho legal, para quem não sabe de quem eu estou falando, no YouTube vocês vão achar muito vídeos dele, acho que vocês vão gostar. Eu recomendei, na nossa reunião mediúnica, eu mesmo recomendei que o pessoal da nossa reunião assistisse. E tem um documentário na Netflix. Netflix, no início desse ano, fez 10 episódios com ele. Então, quem tem Netflix se interessar, eu acho que vocês vão gostar. Patrícia Tó. Ricardo, meu filho autista tem 15 anos e desde os 7 ele tem interesse intenso, imenso à violência. Isso pode ser tendência trazida da vida anterior? Uai, você ainda pergunta? Junta as peças. Autista. Mais tendência forte à violência mesmo depois de passar a primeira infância. Igual a tendência de vidas passadas. Gente, ninguém está onde está por acaso. Não é porque, no caso dele, se ele é autista, todo autista tem tendência à violência. Eu tenho uma irmã que é autista, vocês sabem disso, eu já disse isso. Ela não tem tendência à violência. A tendência dela é o nervosismo, mas não a violência. Então, assim, cada um é cada um. Agora, o que tem que se fazer, que é o mais importante? Semear a luz. Porque, gente, olha que coisa curiosa. Quando a gente tem alguém na família com autismo, ainda mais se for um autismo mais grave, a gente pensa muito no aborrecimento que traz, porque é um aborrecimento. Temos que falar de maneira muito clara, não é fácil. Quem tem aqui parentes autistas? Não estou falando o autismo savante, que é mais leve, né? Mas um autismo, principalmente no nível 2 ou 3, que é mais sério, em que eles não aguentam barulho, gritam muito, fazem bagunça, às vezes se tornam agressivos. Quem tem? Quem tem sabe o que eu estou falando. Não é fácil para a família lidar. Não é fácil. Eu sei, porque eu vivo isso na minha família. Não é simples nem para o autista, nem para a família. Aí é que está a prova. É a oportunidade do amor divino. Por quê? Porque pelo amor que a gente tem, eu pela minha irmã, minha mãe pelo filho, né, meu irmão pela irmã, o que a gente faz? De tudo para poder acolher a Rayane, para poder acolher a minha irmã. Ela já tem 20 e poucos anos. E nunca foi fácil, nunca foi simples. Mas o amor é enorme. Entendeu? Então, você vê que coisa interessante. A minha irmã é autista, mas ela reza o evangelho. Eu, quando encontro com ela pede que eu aplique passe nela. Ela adora cantar Quanta Luz. Quando eu comecei a compor as minhas músicas que vocês gostam, a música do Passarinho, 20 anos atrás, ela compunha comigo. Eu ficava no quarto, ela ainda era uma criancinha, né? Então ela ficava comigo, eu ficava tocando e ela ficava na beirada da minha cama. Às vezes eu esquecia a letra das minhas músicas e ela me lembrava: não, não, Cacá, tá errado. Então, assim, a semeadura vai sendo feita. E independente do motivo que tenha feito a minha irmã reencarnar com a necessidade, né, do autismo, eu espero, né, que o trabalho esteja sendo bem feito na reformulação da alma dela e que também na nossa esteja sendo produzido amor, compaixão. Então é isso que a senhora precisa fazer, né, com o seu filhinho. Então, trazer amor, trabalhar o evangelho, sabe, mostrar a importância da paciência, usar os recursos que a medicina traz, né? O autismo não tem cura, né? Mas existem formas de lidar com o autismo. Então, buscar o psicólogo, né? Meios terapêuticos para que ele possa se envolver com outras crianças e possa acalmar, direcionar a sua energia. Você vai analisar nutricionalmente a questão da alimentação. Muita gente não sabe, mas a alimentação errada estimula muito o nervosismo e a agitação, principalmente em quem é autista por causa da questão genética. Então, tá vendo? Tudo isso, se acontece na família, porque o mundo espiritual espera que a gente se esforce para buscar informação, para aprender, para sair da zona de conforto. Né? E aí, no final das contas, todo mundo ganha, né? Porque, gente, nada acontece por acaso. Se alguém autista vem na sua família, você pode ter certeza que alguma bobagem você fez lá atrás para prejudicar essa pessoa e ela provavelmente fez alguma coisa também, tá todo mundo ligado. Todo mundo tá ligado. Gente, tá todo mundo ligado. Tirando um espírito ou outro muito generoso que recebe, né, aceita ser pai ou mãe de alguém que não tem vínculo, que não tem comprometimento, mas isso é muito raro na Terra. Por puro amor, mas mais de 90% dos parentes difíceis que a gente tem vínculo conosco. E nós, naturalmente, com eles.
Nossa, pergunta espetacular. Sandra Nunes. Espetacular. Oi, Ricardo, bom dia. No mês de Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, o que podemos fazer para ajudar? Ainda ontem à noite eu conversava com o Fábio, depois do final da maratona. Nossa última conversa, antes da gente se despedir, foi sobre essa questão, né? Questão do Setembro Amarelo. Rapidinho. Gente, o que acontece? O suicídio é um mal gravíssimo que a gente tem que combater urgentemente. Só que a gente não combate o suicídio batendo de frente com o suicídio. A gente combate o suicídio trazendo um antídoto que leva as almas a ter a tendência ao suicídio. O que leva qualquer um de nós a ter tendência a querer se matar? A perda total e completa da esperança na vida, em Deus, em si. Essa perda completa de confiança na vida e no futuro faz a pessoa ter uma tendência a querer se matar. Então, você pode ajudar de diversas maneiras. Pra vocês terem noção, as estatísticas mostram, né, que mais de 90% dos suicidas, pessoas que se mataram mesmo, elas tiveram depressão primeiro. Então, normalmente, o suicida verdadeiro, eu falo assim, potencial, ele manda pistas. Ele se isola, sabe? Ele começa a dizer que vai querer se matar, ele começa a falar que não está bem, porque ele quer ajuda. Inicialmente, ele procura ajuda. Então, é lógico que, em última instância, quem vai definir se a pessoa vai querer ficar aqui na Terra ou não é ela. Isso aí não tem jeito. Né? Você pode dar a ajuda que for, o outro tem livre-arbítrio sobre si mesmo. Mas nós podemos fazer muito. Do ponto de vista espiritual, rezando, porque muitas vezes o suicídio ele é estimulado por obsessões e a prece com certeza faz uma diferença grande. Fazendo evangelho, mas de maneira prática, ouvindo a pessoa que está com problema. Porque muitas vezes a pessoa só precisa desabafar, né? Dando atenção para ela. Na medida do possível, indo com ela num terapeuta, né? Se é um parente seu, precisa de tratamento, às vezes de tomar remédio psiquiátrico, porque às vezes a pessoa está necessitando desse processo. Entende? Então é um trabalho assim como um todo. Como um todo. A gente tem que mostrar, gente, uns para os outros que tem alternativa. Que esse momento na vida hoje que está sendo difícil para a pessoa é só isso, é um momento. Sabe? Que ela vai passar se ela tiver apoio, com fé em Deus, mostrar que nada acontece por acaso. Então a gente não pode se omitir e a gente não pode deixar de falar claramente sobre suicídio. Porque durante muitos anos criou-se uma ideia que falar sobre suicídio aumentava o suicídio. Não, pelo contrário, piorou. Aumentou muito o número de suicídio não falar sobre o suicídio. Porque a gente não aborda o problema de frente, tanto que a abordagem hoje tem mudado, né? Você tem campanhas de prevenção ao suicídio, se criou, né? Associou-se ao mês de setembro, simbolicamente o Setembro Amarelo, para que pelo menos uma vez no ano se fale ostensivamente sobre sinais de que a pessoa pode estar querendo se matar, sinais claros de depressão, estimular as pessoas a abrir seu coração para poder auxiliar. Gente, isso faz uma diferença tão grande. Você não precisa ser um especialista em psicologia, em psiquiatria para salvar a vida de alguém. Muitas vezes o simples ato de compaixão, de se importar, de ouvir o outro, de tocar, né, dar um abraço, de estar presente, pode ser o suficiente para evitar o pior e para ajudar a pessoa a despertar. Tá bom? E em casos mais graves, não tem jeito, né? Tem que buscar uma clínica, um tratamento mais adequado para que, né, um conjunto de fatores seja feito.